Fala, minhas jaguatiricas do Cerrado Mineiro. Galera, seguinte, vamos fazer uma reflexão aqui comigo, dentro ainda da química ambiental. Vamos comentar um pouquinho, galera, sobre a questão associada aos poluentes, né, com relação ao meio ambiente. Antes disso, para até alguns alunos eu até indiquei isso, tem tudo a ver com a discussão que eu vou estar falando agora. Eu vou dar uma dica de um filme. Esse filme tá na Amazon, mas eu acho que você pode encontrar em outras plataformas também, que se chama Dark Water, O Preço da Verdade, um filme maravilhoso com Mark Ruffalo, nosso famoso Hulk, né? É um filme, cara, que retrata a DuPont, né, uma das maiores indústrias químicas do mundo, e ela teve que pagar a maior indenização da história para algumas pessoas que entraram em contato com água contaminada, né? A contaminação era feita a partir do bom e velho do Teflon, né? Mas tem tudo a ver com a discussão que eu vou estar tecendo agora com vocês, já que eu vou comentar sobre, atenção, contaminações a partir de metais pesados, processo de bioacumulação e os nossos famosíssimos agrotóxicos, né? Que o Brasil ele tem um destaque, infelizmente, mundial quando se pensa em agrotóxicos, em pesticidas. Mas a gente vai comentando gradativamente. Deixa eu fazer aqui minha primeira projeção com vocês. A gente vai comentar um pouquinho sobre... deixa eu ver se é esse aqui que eu quero. Deixa eu ver se essa é a primeira que eu quero. Sobre metais pesados, a princípio. Deixa eu ver aqui. Galera, primeiramente, quando a gente pensa... assim, quando a gente pensa em metais pesados, né? A primeira coisa, o organismo, o ser vivo em si, ele não absorve espécies metálicas, não tem jeito. Se fosse assim, ó, a pessoa tá com anemia, fica lambendo uma panela de ferro, vai que cura essa anemia, carência de ferro no organismo? Não. O ser vivo, ele assimila, atenção, cátions de metais pesados, tá? Por que metal pesado? O que é isso? Qual é o conceito aqui por trás? Galera, um metal pesado é aquela espécie que o ser vivo ele absorve na forma iônica, na forma de cátions, e ele não consegue excretar. Ele não consegue eliminar. Essa é a grande questão. E os cátions desses metais pesados, por eles apresentarem tamanho, raio iônico, muito semelhante ao dos cátions dos metais que fazem parte do nosso metabolismo, começa a ter uma substituição, né? E dessa substituição surgem os efeitos colaterais, tá? Que a gente vai estar discutindo daqui a pouquinho. Existem vários metais pesados. Eu coloquei aqui, ó, fiz uma relação lá com as barragens, né, de Mariana, e também a gente pode fazer de Brumadinho, porque aquela localidade ou aquelas localidades, infelizmente, ali a vida não é mais propícia, em grande parte, devido à contaminação com esses metais pesados, que eu mencionei o chumbo, cobre, manganês, níquel, cobalto, zinco, cromo. Eu não coloquei mercúrio, mas tem. Eu sempre gosto de colocar em destaque. Quando se pensa em metais pesados, os que vão se sobressair são o chumbo e o mercúrio. Esses dois são os campeões. Eu gosto sempre de contar algumas histórias, por exemplo, com relação ao chumbo. Galera, olha que loucura. Até a década de 80, na tinta da nossa parede de casa, a tinta para pintar a parede, a indústria colocava mercúrio. O mercúrio, colocava chumbo. O chumbo ele melhorava a fixação dessa tinta. Em outras palavras, a galera que morava em uma residência com essa tinta à base de chumbo estava inalando este metal, que é um problema seríssimo, né? Antigamente, por exemplo, vocês sabem que os romanos eles deram imensas contribuições para a humanidade. Uma delas é o processo de saneamento básico. Eles foram os primeiros a transportar água de um local para outro utilizando tubulação. Só que os canos, as tubulações, eram feitas também de chumbo. Muitos historiadores atribuem a uma das causas do declínio do Império Romano a contaminação por chumbo. A comunidade inteira ali ficava contaminada, né? E quando a pessoa fica exposta a chumbo,
problemas cardiorrespiratórios, cardiovasculares, neurológicos, mutações, doenças como câncer surgem. Isso é inevitável, né? Muitos historiadores atribuem a seguinte situação também. Uma das primeiras civilizações a utilizar maquiagem foram os egípcios, né? Cleópatra, por exemplo. E grande parte daquelas tintas tinham sais à base de chumbo, né? Muitos historiadores atribuem a morte de Cleópatra a câncer devido à contaminação com chumbo, né? Infelizmente, as meninas aí, ó, que compram muita maquiagem que vem da China, né? Lá a fiscalização não é tão rígida quanto aqui, e eles permitem se colocar chumbo na base de maquiagem, batom, pó, essas coisinhas. E isso é interessante, porque ele é um metal pesado, a pessoa fica exposta a essa substância, né? Um outro metal que eu gosto de comentar bastante é a questão do mercúrio, né? O mercúrio, cara, ele está associado ao envelhecimento precoce. Quem é meu aluno, eu já falei sobre o garimpo, os garimpeiros, né? Eles têm aquela aparência tão velha. Ele está associado também à demência, a doença do chapeleiro maluco, lá do Johnny Depp, aquele deus lindo, gostoso, grego, vontade de morder aquela virilha, lá no Alice do País das Maravilhas, né? A demência está associada à inalação de vapores de cátions de mercúrio, né? São dois os metais pesados com maior periculosidade que a gente tem aí. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha associado à contaminação a partir do rompimento das barragens, né? Seja de Mariana, que já tem 5, 6 anos, ou até mesmo de Brumadinho, que é um pouco mais recente. As pessoas daquela localidade, elas ficam expostas a essa substância, a esses metais. E o organismo, cara, ele vai acumulando. Ele é um tipo de substância que é bioacumulativo. A galera geralmente acumula a partir da inalação, da ingestão de água, de alimentos, ou então do simples contato, né, físico, dependendo do tipo de metal que a gente tem. E esses metais, pessoal, eles estão muito associados a um processo que a gente trabalha lá na biologia, que é o processo de bioacumulação, que ele vai aumentando ao longo, né, da cadeia alimentar. É muito comum isso aqui acontecer, cara. A empresa lá, uma indústria, de forma ilegal, vai liberar sais de mercúrio em um rio ou em uma lagoa. No primeiro momento, cara, esse material ele vai se depositar no fundo. Ó as plantinhas aqui, ó. Elas vão assimilar, por exemplo, esses cátions e vão crescer. Aí vem os peixinhos menores, consomem essas plantas. Vem uns peixinhos um pouquinho maior, consumir alguns peixinhos menores. E isso tende a se acumular, ó, ao longo da cadeia alimentar, até chegar em nós. Em nós, então, quando a gente ingere uma grande quantidade, seja de mercúrio, ou chumbo, ou de algum outro metal pesado, né? Infelizmente, nós vamos estar em contato com uma grande quantidade dessa substância. O nosso organismo ele não consegue excretar e as doenças elas começam a aparecer, infelizmente. É isso que a gente chama de processo de bioacumulação, tudo bem? Muita atenção a isso. Isso cai com muita frequência, tá bom? E aqui, galera, eu não preciso citar... Deixa eu beber uma aguinha. Não é vodka. Eu não preciso citar somente os metais pesados, eu posso citar aqui outros contaminantes, como, por exemplo, a contaminação com formol ou formaldeído, né? Que é um aldeído, é um composto orgânico, que outrora era muito utilizado na conservação de matéria orgânica, né? E também as meninas geralmente faziam a famosa progressiva com formol, hoje é proibido. Por mais que algumas pessoas ainda fazem isso de forma clandestina, ainda é proibido. Porque o formol, por exemplo, ele é uma das substâncias mais carcinogênicas que nós temos. Daí a sua grande periculosidade. Tem que ter muito cuidado para se trabalhar com formol. Coitada daquelas pessoas que utilizam o formol em si, né? Porque pode ser que no futuro, mas no futuro é 10, 15 anos, né? Surge uma doença igual ao câncer, infelizmente, em decorrência da exposição a essa substância, né? A gente pode ter vários contaminantes. Eu gosto sempre de colocar
como contaminantes também, agora com um pouquinho mais de calma, esse aqui, ó. Que o Brasil, né, com esse novo governo, sem fazer nenhuma crítica, mas já criticando, infelizmente nós somos líderes mundiais, não, nós somos líder mundial, melhor dizendo, em defensivos agrícolas. Porra, cara, isso aí é para inglês ver. Isso aí é para mascarar o nome de agrotóxico, é para mascarar o nome de pesticida, né? Quando eu penso em agrotóxico, quando eu penso em pesticida, eu tenho substâncias que, no universo da química, geralmente substâncias orgânicas, como DDT, por exemplo, como organoclorados, né? Vão atuar como inseticida, fungicida, herbicida, ou seja, vai fazer aquela lavoura prosperar, custe o que custar. Quando você vai e compra aquele morango grande, vermelho, sem nenhum cara machucadinho, desconfia, pessoal. Provavelmente, olha aqui essa informação, pessoal. Você está ingerindo uma substância com uma alta carga ou concentração de agrotóxico. Nossa, eu comprei um pimentão. Nossa, que pimentão amarelo lindo, bonito. Cara, a natureza é perfeita, só que ela faz as coisas naturais. Tudo que não é natural, você pode ter certeza que tem manipulação nossa, manipulação sintética nossa, ser humano, né? E, infelizmente, a utilização desses agrotóxicos, elas vem crescendo substancialmente no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês as substâncias, hortaliças, frutas, verduras, que mais se utiliza agrotóxicos com relação à concentração. Olha as lavouras, 40% das lavouras de soja, você tem altas concentrações de agrotóxicos, muito além daquilo que é permitido pela Organização Mundial da Saúde ou qualquer outro tipo de organização que leve em conta os parâmetros ambientais e socioeconômicos corretos para que nós tenhamos uma boa qualidade de vida. Isso é extremamente triste, né? Depois você faz um teste, pega um alimento com agrotóxico e outro sem agrotóxico, deixa exposto no seu quintal. A tendência é que o alimento com agrotóxico, cara, ele nem vai ter muita formiguinha, baratinha ou larvazinha. Não vai chegar nem perto, né? O ideal seria nós utilizarmos os famosos alimentos orgânicos ou in natura, sem a utilização de agrotóxicos. Quando eu digo um alimento orgânico, por mais pleonasmo que isso pareça, é aquele alimento livre dos defensivos agrícolas, tá bom? Quem produziu aquilo ali teve esse cuidado. Algo que deveria ser mais barato, infelizmente hoje, é até mais caro daqueles alimentos que têm ou que fazem uso dos famosos agrotóxicos, infelizmente. E esses agrotóxicos, pessoal, eles estão associados também a principalmente doenças neurológicas, cardiorrespiratórias e, infelizmente, câncer. Ah, não, Garcia, o pessoal fala que câncer sempre existiu. Concordo, né? Mas a grande questão é que, probabilisticamente, o número de casos dessa doença vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos. Muito disso é por causa do fator genético, sim, mas também é por causa do nosso modo de vida, da nossa alimentação, de como nós cuidamos do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente, né? E uma das chaves para que nós tenhamos uma boa vida, uma boa alimentação, é a gente ingerir alimento saudável. Às vezes você faz aquele prato bonitão, cheio de salada, né? Não, cara, tudo bem, que bom. Mas você tem que saber a procedência daquele alimento. Será que o agricultor, ele teve cuidado com relação à produção daquela substância ou não? Ele extrapolou muito a quantidade de agrotóxico permitido, sim ou não? Bom senso cabe em todo e qualquer lugar, tá bom? E quando a gente pensa em questões de processos seletivos que estão associadas a essa questão dos agrotóxicos, a essa questão dos contaminantes, dos metais pesados, pessoal, isso vem caindo com frequência e é bom que você tenha todas as informações em mãos para que você consiga sempre acertar a questão ou melhorar a sua qualidade de vida, belezinha? É isso que eu tinha
para te falar sobre a questão dos contaminantes. Qualquer dúvida, eu sempre estou à sua disposição. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, beijo!